Salve, salve, senhoras e senhores! Estamos aqui diretamente dos nossos estúdios da Cabanos TV com esse programa maravilhoso que é o Contraponto, programa de debate, programa de opinião. E junto comigo apresenta esse programa ele, Jairo Castro e Franklin Costa, meus parceiros. Mas por motivo de força maior, não vamos fazer o nosso programa hoje ao vivaço, tá? Nós vamos retransmitir o nosso programa do dia 5, que foi um programa muito especial, muito bom. Tratamos de vários assuntos, acompanhe a gente. E lembrando a você que a Cabanos TV é mais que conteúdo, é identidade. Agora há pouco nós tivemos o JC News, que programa maravilhoso, com informações importantes para você. Também o Chefe em Casa, né, que o Guilherme traz um programa que descomplica a forma de cozinhar. Então, beleza? Toda a nossa programação à sua disposição. Entre agora mesmo no YouTube, se inscreva no canal e acompanhe a gente e todas as nossas programações. Mais alguma vez, muito boa tarde. Agora vai dar início mais um programa Contraponto. Salve, salve, senhoras e senhores! Estamos aqui diretamente dos nossos estúdios da Cabanos TV, aqui nesse programa maravilhoso, programa de debate, programa de opiniões. Está comigo aqui, mais uma vez, meu amigo Franklin Costa. Seja muito bem-vindo mais uma vez, meu jovem. Aqui, ó. Boa tarde a todos. Jairo Castro, meu jovem, lindo e maravilhoso, com essa camisa verde, acho que em comemoração, Jair, ao dia... 30. Não, é o Dia Nacional, né, do Meio Ambiente. Acho que por isso que ele tá com essa camisa verde. Tu falou camisa Jair, aí eu já fiquei pensando aqui, Jair pra onde, né? Jair embora. Já quer me tirar daqui, né? Arruma tua mala. Na verdade, essa camisa aqui é a camisa chroma key, né? Que se tu quiser colocar uma imagem aqui, tu já coloca. O Guilherme já olhou dali, né? Tá pronto pra isso, não tá, Guilherme? Pra ficar invisível, né? quando não é bem feito, né? Boa tarde aí, pessoal, a gente fica invisível. Então, se a produção quiser me colocar invisível, tá aí. Essa camisa me lembrou o saudoso Antônio Carlos Vilaça. Aí, dele, acho que era essa aí, se eu não estou enganado. Era o Partido Verde, né? Não, era o o Partido PSC. É o Partido Cristão, né? Exatamente. Era o verdinho. Mas eu já fui do PV, inclusive. Inclusive, recebi hoje um meme do finado Vilaça com uma cara dele muito engraçada. E até botei o coraçãozinho, rapaz, saudade. Hoje o nosso JC News foi top, foi um programa bem elaborado, um programa assim cheio de polêmicas, inclusive com o vídeo, né, da prefeita lá de Marituba, como é o nome dela, gente? Patrícia Alencar. Um vídeo extraordinário, lindo aquele vídeo dela, todo mundo gostou. Não dá para esquecer esse nome, né? Exatamente. Então, e entre outros assuntos também, falamos um pouco com relação também à Marcha para Jesus, que vai ser agora sábado, né? Vamos lá prestigiar esse evento, que é gigantesco. Não é isso, Jairo? Você vai estar lá? Você vai estar lá nesse evento? Vou estar lá com o nosso amigo Moisés e Gino. Um abraço para o Moisés aí, para toda a organização do Marcha para Jesus. É um evento fundamental, né, para reafirmar a fé dos cristãos em Barcarena. E é bom até enfatizar isso, Salomão, porque não é um evento da igreja, dos protestantes ou dos crentes, né, entre aspas. É de quem é cristão. Exatamente. Inclusive, os irmãos católicos vão estar presentes nesse evento, né? Então, é um evento para todos os, como você falou, cristãos. Todos os cristãos. Então, pronto. Vamos lá. Está começando aqui o nosso programa. Convido você a participar com a gente. Dê a sua opinião. Participe. Não fique de fora, não. Você pode mandar lá no chat a sua pergunta, a sua participação. A gente está colocando aí a primeira pergunta do nosso destaque de hoje, que nós vamos tratar aqui, que foi as manifestações. Por que manifestações? Porque foram fechadas todas as vias de entrada para cá, para o município de Barcarena, né? Então a PA 481 principalmente foi fechada ali no elevado. Inclusive fiz uma matéria lá, uma entrevista com relação à PA 481 e posteriormente aconteceu essa tragédia aí com o mototaxista,
né, que abalou aqui nosso município, que por esse motivo aconteceu as manifestações, né, e como é que fala? Esse pessoal do mototaxista, eles são bem organizados, viu? Quando eles se juntam, quando eles querem fazer uma manifestação, eles conseguem fazer, eles têm força para isso. Então a gente começa falando sobre isso, sobre essa tragédia que infelizmente veio a óbito, né, o profissional lá, que é o mototaxista, infelizmente faleceu. Rafael, né? Queremos deixar até aqui, né, nossas condolências à família e aos mototaxistas, que também foram muito gentios com a gente quando nós estivemos lá para fazer uma entrevista com eles. Eu vou começar com o Jairo, que hoje, né, estamos morando aqui. O Franklin, por motivo de força maior, teve que ir para Belém, mas sempre está aqui, né? É nascido e criado aqui. Como é que chama quem nasce em Itupanema? Tem um nome para quem nasce em Itupanema? Tinha que ter um nome. Itupanês. Itupanense. Mas vamos lá, Jairo, eu queria ouvir teu comentário, porque parou Barcarena, né? Barcarena parou por aproximadamente quase 24 horas, né? Porque a manifestação se deu a partir de meia-noite, se eu não estou enganado, 1h da manhã. Vamos lá. Primeiro eu quero também aqui me solidarizar à família do Rafael, né, que lamentavelmente veio a óbito por consequência dos ferimentos que ele sofreu no acidente. Tá? Primeiro chamar atenção para isso e dizer para os familiares, né, que Deus conforte o coração de vocês e para toda a categoria, os amigos próximos dele, que são profissionais, né, igual como ele era, dos mototaxistas. Então, as minhas solidariedades para eles aí, ninguém quer isso, ninguém deseja, né, que isso aconteça, mas infelizmente, lamentavelmente, veio a acontecer. Com relação à manifestação, eu acredito que todas as manifestações, elas são como é que a gente pode dizer aqui para não ser indelicado, né? São legítimas, desde que essas manifestações elas não interfiram no direito dos outros, tá? Então, é muito importante, já até falamos sobre isso aqui, é uma classe extremamente organizada, é uma classe que a gente reconhece que tem uma liderança, né? É reconhecido essa liderança, então eles conseguem se organizar. E ainda mais, eles apoiam a liderança deles, né? Então, conversam entre si, essa liderança goza de um certo prestígio nesse meio, né? E a gente percebe que é uma categoria que é organizada. Agora, é necessário, e aí fica o meu parecer aqui, com muita educação e muita gentileza também, é que repensem sobre as suas maneiras de se manifestarem. Porque ao passo em que esse interesse, né, de conquista de direitos, que já avançou muito no município de Barcarena, em especial no município de Barcarena, essa conquista por direitos, elas podem se dar de várias maneiras, né, indo da parte jurídica, legal, até a parte que interfere em todas as legalidades, né, dentro da ilegalidade. Então, são vários tipos de manifestação. Eu me posiciono aqui e, se eu pudesse, tenho amigos e irmãos, já falei isso aqui, que são mototaxistas, né, irmãos da minha igreja, da minha congregação, né, mas que precisam repensar a maneira dessa manifestação, porque a partir do momento em que interfere na vida dos outros, né, essa manifestação, ela inclusive passa por perder apoio popular, né? Quando você, por exemplo, interdita uma via, essa via você impede principalmente os trabalhadores que estão saindo do seu turno de trabalho, como foi esse caso agora, né? E aí eu não estou aqui para julgar se a manifestação, do ponto de vista jurídico, é legítima ou ilegítima, mas que interfere. Então tem muitas outras maneiras de ocorrerem essas manifestações. E os próprios taxistas, né, com uma classe organizada, que tem uma liderança, conversem entre si. Já houve aquele episódio anterior que também nós comentamos aqui, daquela violência, né, com outro mototaxista que é de lá de Barcarena sede, e a gente colocou essa mesma posição aqui, Salomão, né, de que se existe uma liderança, conversem entre si, ajustem os pedidos de manifestação de vocês e corram atrás, mas da forma legal, que não interfira na vida de toda uma população, né? Assim como muitos trabalhadores queriam voltar para casa para o seu desconto e foram impedidos, também tem problemas de ambulâncias, tem problemas de pessoas que querem chegar no seu trabalho, né? Então, aí que todas as autoridades, né, competentes desse caso aí, possam se reunir, conversar, para que a população em si, toda a população de Barcarena, ela não merece, né, esse tratamento. E aí também fica a dica para que vocês
possam continuar contando com o apoio popular dentro das manifestações que são legítimas de vocês, tá bom? Então fica aí, inclusive, o meu abraço para essa categoria e o meu sentimento de pesar. Nós tivemos, Frank e Jairo, fizemos uma matéria muito bem feita, inclusive tivemos ali no momento com a secretária Mílvia Carneiro, que é a secretária de saúde do município, para perguntar para ela, dentro da norma, ou como é que funcionava essa questão de leitos, né? Leitos de UTI, como é que funcionava, quem regulava isso? E aí ficou muito bem claro que a regulação ela é feita pelo Estado, que não é feita pelo município. Inclusive citei, né, a questão da construção desses 2 hospitais que vão descarregar, na verdade, o Estado e deixar para a gente aqui, que segundo informações que eu tive com o prefeito, que vai ser aproximadamente 23 leitos com esses 2 hospitais que vão ser regulados pelo município. Então, não fica na mão do município, o município também fica amarrado muitas das vezes. A explicação dela foi que existem uma série de pessoas que estão esperando também, numa fila de espera, né? E aí, uma vez que... E tem pessoas que estão na mesma situação ou até pior, esperando às vezes, e tirar a vaga de uma pessoa vai trazer um transtorno maior ainda. E aí, qual é a tua opinião, Franklin, quanto a esse movimento, a isso tudo aí? Boa tarde a todos e, novamente, também externar aqui um sentimento de pesar à família do Rafael, um jovem sonhador como todos nós, que estava cursando uma faculdade, queria também garantir um futuro melhor para sua família e estava na batalha, né? Então, essa questão é legítima e eu não vou ser redundante porque o Jairo fez uma explanação muito boa sobre uma opinião que também acaba contemplando a minha. Eu vou me atentar exclusivamente na questão que você falou agora da entrevista com a Mílvia, né? Então, a Mílvia é a nossa secretária de saúde e ela explicou. Então, assim, em linhas gerais, e aí eu falo para toda a sociedade barcarenense, que às vezes eu recebo muitas ligações de pedido de leito, né, de interferência e tudo mais, porque eu já fui diretor de hospital, fui o primeiro diretor da UPA da Vila dos Cabanos, e na época que a gente tinha a autonomia, o próprio médico, naquele momento, ele fazia referência e encaminhar para Belém, era praticamente porta aberta. O que é porta aberta? Você chega aqui, você não consegue resolver no teu município aquela urgência, você encaminha para o hospital mais próximo. E aí o pronto-socorro da 14 também, o do Guamá, eram aqueles portas abertas que faziam aquela regulação e de lá encaminhavam para onde vai aquele paciente. Se é metropolitano e etc, o que é que seja. De uns tempos para cá, tudo isso mudou, né? Cada governo, quando chega, tenta implementar a sua forma de tentar melhorar a vida das pessoas. Que, no caso, aqui fica uma crítica construtiva para o governo do Estado, não está dando certo, tá? Porque hoje, um médico da UPA, um médico de qualquer hospital, em qualquer município, ele fica proibido de encaminhar o paciente grave, tá? Até o hospital de referência regional. No nosso caso aqui, como nós estamos dentro da região metropolitana de Belém, tem que ir para a capital, tem que ir para Belém. O médico ele fica impedido, Jairo, Salomão, Guilherme, né, de poder encaminhar esse paciente grave. Ele regula, ele cadastra na central de leito do Estado, e lá nessa central de leito do Estado tem uma equipe médica, uma equipe de enfermagem, que ficam analisando caso por caso dos 144 municípios do Estado. E aí eu digo assim, é a fila da vida e a fila da morte. Eu não queria ter essa função nunca na minha vida, tá? Aí você imagina ainda a população de Barcarena ou do município de Igarapé-Mirim ou Moju pensar que o prefeito ou a figura de um vereador ou até a própria figura do governador pode intervir nessa fila. Eu acho assim que é muito constrangedor a gente decidir querer dar o jeitinho brasileiro até nesses momentos de vida ou morte, né? Então, digamos assim, eu não conheço quem são as pessoas que fazem a regulação, mas eu acredito que são pessoas idôneas, são profissionais de alta patente mesmo em nível de medicina, porque ali é a fila da vida e a fila da morte. Então, são essas pessoas que decidem. E aí, ou seja, Belém está sufocada,
né? Os hospitais regionais também estão sufocados, precisamos de mais hospitais regionais. Inclusive, eu acredito que o do Baixo Tocantins já era para ter saído há muito tempo. Em qualquer município estratégico, pode ser Barcarena, pode ser em Abaetetuba, pode ser em Garapé-Miri, pode ser no Moju, desde que tenha as especialidades que possam salvar vidas, para desafogar um pouco do centro de Belém, né, da capital do estado. Então, infelizmente, eu digo assim, a gente acaba padecendo por tudo isso. Por mais que tenhamos a boa intenção, a vontade de querer ajudar aquela pessoa no momento daquela enfermidade, de salvar uma vida, eu não queria estar na pele de nenhum gestor, né, nesse momento, como já estive lá, né, já fui diretor de hospital. Então eu sei muito bem o que se passa, eu sei o quanto que a família fica desesperada, e aí a gente fica de mãos atadas dentro do município. A solução para isso foi dada recentemente pelo nosso prefeito de Barcarena, que está assumindo uma responsabilidade como munícipe, como pai, como homem, como cidadão de bem, e tem a caneta na mão, que é transformar os 2 hospitais, né? Fazer o Hospital da Vila dos Cabanos, que vai ser o novo Agamarã com 100 leitos, né? Com capacidade de 100 leitos e com leitos de UTI, e também fazer um novo hospital na sede do município, que será o novo Mandique Gutierrez. Né? Com isso, fechar esses 2 hospitais que são antigos e que já não comportam mais reformas e dar um novo modal na saúde do município de Barcarena. Sendo que, para a gente poder regular, nós não podemos pactuar ele. Né? Porque se a gente passar para o Estado, quem vai regular é o Estado. Então, para o município, hoje nós temos o CIGEG, que é o Sistema de Regulação Municipal, que cuida das questões eletivas, que vocês sabem que existem cirurgias eletivas no Agamarã, né? Tanto de homem quanto de mulher, né? Existem as cirurgias de média complexidade e baixa complexidade, são feitas dentro do nosso município. Então, existe também uma regulação. Essa regulação nossa vai funcionar, né? Então, assim, eu quero muito que esses profissionais que estão hoje na execução, tanto que está a todo vapor na Vila dos Cabanos, que esse hospital possa realmente ser entregue o mais rápido para a nossa população e começar a dar um alívio em toda essa demanda reprimida que existe na cidade barcarenense. E eu digo mais, Barcarena será o primeiro município, tá, dos 144 que terá UTI regulada e funcionando dentro de um município. Né? Não existe nenhum outro município, todo mundo depende do Estado. Né? Então, às vezes, para as pessoas que possam dizer assim, que são leigas de entendimento de como a coisa pública funciona nesse momento, eu entendo a preocupação, eu acho assim que foi louvável o que a categoria fez, se mobilizou por um associado, mas além de ser um associado, é uma pessoa que reside no nosso município, é um pai de família, é um jovem, com certeza, eu não conheço, mas eu acho que já devia ser pai, né? Não sei, mas é uma vida. E uma vida não tem preço. Então foi louvável o que a categoria fez. Agora, o que é reprovável é a forma como conduziu, né? É realmente fechar o direito de ir e vir, você acaba prejudicando a vida de todo mundo. São familiares que estavam saindo de turno, precisavam chegar na sua casa, que tiveram que ficar presos na empresa. São pessoas que estavam indo para justamente fazer essa troca de serviço, que também não conseguiram chegar. E foi um transtorno total. Né? Então, eu digo assim, essas formas atrapalhadas não ajudam em nada. Porque, como eu falei para vocês, não depende da vontade do Renato, não depende da vontade do vereador JP Bosa, muito menos do presidente da Câmara, que é o Júnior Gawa, muito menos do governador do estado. Porque, digamos assim, lá não tem que interferir. Porque se alguém interferir, gente, é crime. Se alguém interferir na regulação do estado, para quem deve viver e para quem deve morrer, é crime. Né? E isso aí é passível realmente da gente fazer denúncias e apurar os fatos. Então não é uma coisa muito simples, é uma coisa muito grave a questão da regulação do Estado. E que hoje o município de Barcarena está sendo penalizado, não é de agora. Já são alguns anos, Jairo e Salomão, que Barcarena está passando pela situação de dificuldades. Você imaginou se toda a família quiser hoje fechar, por causa de um leito, as PAs? Vamos fechar todo dia, a Barcarena vai parar. Vai parar. Porque todo dia, gente, existem pessoas em situação de gravidade, com risco de vida, que adentram a nossa UPA da Vila dos Cabanos e também a nossa unidade
Vandir Gutiérrez na sede do município. Isso é um fato. Infelizmente, nós temos que orar a Deus e pedir que esses 2 hospitais sejam construídos e entregues à população o mais rápido possível. E, enquanto isso, a gente poder estar equipando essas 2 urgências com aquela condição de chegar, cuidar daquele trauma e estabilizar o paciente para que ele possa ser encaminhado ainda com vida para a regulação do Estado. Perfeito. Gente, mais uma vez, obrigado pela tua participação, obrigado pela tua audiência. Nós vamos aqui rapidinho, um rápido comercial, só beber uma água e a gente já volta. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist. Bem-vindos à Pizzaria e Restaurante Lisboa. Todos os dias, buffet completo de almoço, preparado com ingredientes de qualidade que valorizam a nossa culinária. Todas as terças, nosso tradicional rodízio e às quartas, o nosso happy hour, com os melhores drinks, música ao vivo e petiscos e pratos especiais. E não deixe de provar também nosso sorvete artesanal, com os mais variados sabores. Este é o lugar perfeito para reunir quem você ama e celebrar todas as comemorações. Pizzaria e Restaurante Lisboa, muito mais que uma refeição, uma experiência para todos os sentidos. Você sabe quem dita o ritmo do mercado? Quem inova, quem lidera, quem entrega mais. Na Búfalo Brasil, somos a única do Norte com máquina automática industrial de alambrado. Há 5 anos, cercamos com tecnologia, agilidade e compromisso real com a segurança. Búfalo Brasil, onde a inovação cerca, o mercado segue. No açougue do Fumaça você encontra carnes frescas e selecionadas, cortes nobres e tudo para o seu churrasco. E tem mais! No nosso mercadinho tem de tudo: enlatados, molhos, pães, frios, vinhos e bebidas bem geladas. Qualidade, variedade e praticidade num só lugar. Açougue do Fumaça. Muito é confiança no seu dia a dia. De volta aqui, meus amigos, meus parceiros, aqui nesse programa maravilhoso. Lembrando a você que todas as quintas-feiras, tá? Você acompanha a gente aqui, essa equipe maravilhosa, junto comigo mais uma vez aqui, Franklin e Jário, que são meus parceiros. Vamos ficar aqui pelo menos uns 10 anos juntos. Pouco? Olha aí. Dependendo do contrato, né? Amém. Amém. Digo amém. Né? Então, eu convido você a ficar ligado na nossa programação. Ontem tivemos um podcast aqui com o pessoal do Conceito Tutelar que foi muito bom, responderam perguntas difíceis, o Guilherme pegou pesado com eles e eles não tremeram na base e responderam. Inclusive, eu quero só relembrar aqui que o Conceito Tutelar daqui de Vila dos Cabanos, eu posso usar essa palavra, Guilherme, ao vivo assim, dizer que eles fugiram, não compareceram, deram desculpas, não sei, mas não vieram. Inclusive, nós pedimos aqui que se eles quisessem mandar uma nota se retratando por não estar aqui, para a gente ia ser interessante, né? Porque foi absurdo, né? Disseram que vinha em cima da hora, não veio ninguém. Vergonhoso. Vergonhoso, né? Eu quero aqui já abrir o chat, uma galera aqui, que já entrou aqui, Fabrício Taver, eu acho que é isso. Tavernardi. Hein? Tavernardi. Mas só tá... Não tá tudo, mas é Tavernardi. Tu conhece ele? Conheço. Grande programa. Um abraço, meu amigo. Ludiana
Liduína, perdão. Liduína Gemac. Boa tarde, amigos. Marco Mendes aqui, Marcha para Jesus. Estaremos juntos pedindo mais bênçãos para a nossa Barcarena. É isso aí mesmo, né? Vamos pedir para... Está acontecendo tantos acidentes, né? Mortes aí. Vamos pedir que essa marcha venha trazer bênção aí para a Barcarena. A Liduína de novo falou aqui. Vamos marchar, acho que botou malhar, vamos marchar juntos para Jesus. Emerson Araújo, boa tarde. Na verdade, foi na terça-feira. Foi na terça-feira a paralisação que fecharam? Acho que é isso que ele está dizendo aqui. Foi na terça-feira. Foi na terça, né? Valeu, meu amigo. Obrigado pela lembrança aí. Estamos aqui com Pedro Moura, nosso secretário de esporte, lazer, juventude, tudo. O camarada é tudo. Meu amigo, vocês querem mandar aí um abraço pro Pedrinho? Um abraço, Pedrinho. Muito obrigado, porque já chegou para mim as imagens, tá? E as obras estão iniciando, pelo menos a raspagem, a placa já foi colocada, para até que, enfim, depois de muitos anos, irá sair o tão sonhado campo de futebol de Vila Nova e Itupanema. Olha aí. Amém. Bacana. Manda um abraço lá pro Pedrinho. E eu sei que é trabalho teu, parceiro, junto com o prefeito. Tem muita influência aí do Pedrinho, né? Um cara que joga futebol, sabe jogar. O prefeito joga futebol, o presidente da Câmara joga futebol. Então... Vocês dois são boleiros. Eu sou ex-jogador de futebol. E eu nunca joguei, mas estamos todo mundo aqui na mesma empleitada, digamos assim, né? Quem está aqui é o meu mentor. Pastor Hamilton, lá da minha igreja, meu pastor abençoado, maravilhoso, sempre está aqui dando ar da sua graça. O Thales também está dando boa tarde para a gente aqui. Kátia Borges, parabéns pelo programa, amém. Um abração, deve ser minha esposa aí, ó. É a Kátia. Obrigado. A dona Kátia. O Thales Monteiro, grande Jairo Castro. Thiago Monteiro, um abraço, meu amigo. O meu genro lá de Curitiba assistindo a gente aqui. Juan, beijo no teu coração. Meu genro, não ganhei um genro, ganhei um filho. E aí? É isso aí. Salomão? A Kátia mandou aqui coraçãozinho e palmas pra ti. Estão mexendo com a gente aqui, olha. O que foi? A Cláudia Almeida. São jogadores melhores que o Paysandu. Lá vem você, Cláudia, falar do meu papão daquele jogo. Ela falou uma verdade, Inclusive, minha amiga, nós temos aqui, Cláudia, um vídeo que nós vamos soltar no final do programa. Fake. É esse rapaz dizendo que ele é remo, tá? Olha, vamos soltar aí. Eu fui remista, nunca vou esquecer. Olha aí essa frase que a justiça está fazendo com o Léo. Olha o que está fazendo com o Léo. Eu só sei que daqui a pouco nós vamos falar de um camarada que jogou no Flamengo, diz que o time era bom, que matava era o goleiro. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Olha, cuidado com as piadas. Manda um abraço pro Maciel. O Maciel tá assistindo a gente também. Maciel, um abração, meu amigo. A Silvia. É da Gavi? Da Gavi. Pronto. Não, mas ali é top demais, não tem como não falar. Um abraço pra Silvia. É Saguinas, olha a audiência, né? Dirá lá do Sal. Uma das melhores. Inclusive, estão precisando de patrocínio aqui da água, viu? Quando eu comecei aqui no programa, a água era água o quê? Nova Água. Nova Água, depois virou Polar e hoje me deram água de São Francisco para tomar. Água boa, né? Água boa. Vamos lá, vamos mudar de assunto aqui um pouquinho, vamos falar de um assunto que muita gente talvez não goste, mas é o que está acontecendo hoje no nosso estado do Pará. A MP pede anulação do contrato milionário de crédito de carbono no Pará. Aí eu pergunto aqui, vou começar agora com meu amigo Franklin. Franklin, muita gente ainda não entende o que é crédito de carbono. Sim. Eu queria que você explicasse um pouco do que é crédito de carbono e por que esse valor aí milionário que o Estado do Pará talvez esteja perdendo esse contrato aí, que é dinheiro para danar, né? Muito. Bom, primeiro dizer que o crédito de carbono, gente, e que se fala na mídia, né? Nada mais, nada menos do que você manter a floresta viva, a floresta em pé, tá? É você proteger a natureza e automaticamente as nascentes, e aí as veias de rios e por aí vai. Só que é o seguinte, foi uma grande sacada, inclusive, vamos falar aqui do nosso estado, né? O governador do estado do Pará teve uma grande sacada, conseguiu, eu acho, numa das suas viagens internacionais, vender, né, esse lobby
que precisaríamos manter a floresta em pé, e aí abriu esse novo mercado de crédito de carbono, que é justamente aquelas empresas que são altamente poluidoras, que já poluem o meio ambiente 24 horas. Então, uma forma de você compensar tudo isso é você não deixar mais que o mundo seja desmatado. E aí entra essa grande ideia de realmente de se gerar o crédito de carbono. É você pegar grandes extensões de floresta nativa e aí você preservar ela. Só que quando você vai preservar a natureza, existe o quê? Não apenas os animais, existem também as pessoas, os animais racionais, que residem ali há séculos, né? E aí entra índios, de todas as formas tribais, quilombolas, ribeirinhos e etc. E aí você precisa consolidar uma lei que proteja. Então, desde 2002, o Brasil ele fez parte e começou a fazer parte da Convenção 69 da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. E isso tem uma série de condicionantes diretamente ao Estado e também à Federação de fazer pesquisas, de fazer a proteção, né, de poder manter um ambiente seguro e que as pessoas possam ter condições de vida ali naquele lugar. Quando você começa a vender esses créditos de carbono, né, por esses valores milionários, eu digo assim, é muito bom porque entra na divisa do Estado dinheiro, din-din, erário público, né, por erário público. E isso você pode fazer com que melhore a vida dessas pessoas, independente de quem seja, mas que elas estão ali vivendo e muitas ali da subsistência. E para você deixar que aquela pessoa deixe de fazer, às vezes, um desmatamento, você precisa fazer compensação. Então, o dinheiro do crédito de carbono ele vem justamente para tentar dar uma equalizada nessa situação, manter lá o nativo dentro da sua área, preservar toda a área verde, suas nascentes, e com isso, digamos assim, é aquele negócio que todos ganham. Só que não é o que tem acontecido em nosso estado. Porque eu digo assim, eu falava logo antes, nos bastidores do programa, a justiça, ela só se manifesta quando ela é provocada. Então, alguém se sentiu prejudicado, alguém se sentiu fora do pacote, né? E aí fez uma denúncia no Ministério Público Federal. E o Ministério Público Federal vem e pega as entrelinhas, inclusive, da Convenção 69, que realmente é o que rege dentro do Brasil há mais de 23 anos, e aí acaba pedindo a anulação desse contrato milionário, que é, digo assim, muito ruim para o estado do Pará, tá? E para todos nós, e na multa milionária. Então, assim, isso faz com que o Estado tenha que repensar as suas formas de como ele está conduzindo esse processo. Então, o que é que o Ministério Público quer? Clareza. O que o Ministério Público está dizendo? Está anulado, mas não está findado. Para isso, você tem que comprovar, né, que todas as pesquisas foram realizadas, consultas livre, prévia foram acontecidas com todas as categorias que ele reside, né, naquela região que foi não vendida, né, mas que foi negociada para se manter a floresta em pé e que realmente chegue esse recurso, né, naquela comunidade mais longínqua que seja, dentro da nossa imensa floresta, mas que esse benefício chegue até eles e que eles possam ter condições de viver bem com dignidade no meio da floresta. Perfeito. Olha, Jairo, se teve um camarada que fez o dever de casa, foi o Franklin. Obrigado. Cara, tá por dentro, né? Tá bem por dentro do negócio. E ó, eu aqui uma opinião de alguém que não entende muito do negócio, mas o que a gente consegue ver é que chega a ser até um absurdo, como é que cria-se uma lei para proteger a floresta se ganhar um benefício por isso, já que a floresta é de todo mundo, né? É um cuidado que tem que ser de todos, né? Eu não posso desmatar tudo, eu não posso secar as fontes, eu não posso, né? Eu tenho que fazer um trabalho de proteger porque é um bem comum. Isso. Então, se chegar ao ponto de criar-se bonificação para quem guarda e protege, e muitas das vezes faz isso não com as melhores das intenções, apesar do projeto ser muito bom, né? Mas no final da história alguém está se beneficiando disso de forma
não estou afirmando, mas de forma leviana, que a gente está falando de Brasil, né, infelizmente. E é o que levantou a orelha do Ministério Público Federal. Exatamente. E ele quer esclarecimento. Então eu quero, você que está aí assistindo, mande aí a sua, não uma pergunta, mas comente aí o que você acha. Se é a favor, se é contra, você acha que foi bom o governo ter, de repente, aí a MPF ter ali anulado esse contrato, zerado esse contrato? Aí eu quero ouvir agora Jairo Castro, com toda a sua técnica e sabedoria. Vamos lá, né? O Franklin foi muito feliz aqui em todas as colocações dele com relação ao que é o crédito de carbono. E eu, só para acrescentar, como se fosse necessário, né? Não se faz necessário, mas eu vou fazer essa contribuição aqui na fala do meu amigo Franklin, é que eu diria que o crédito de carbono ele vai se tornar, ou já tem se tornado, a moeda do futuro, eu não vou dizer que é do Brasil, mas do mundo. Crédito de carbono é dinheiro na mão, né? Mas essa questão que o Salomão está levantando aqui, está me indagando, é quanto a essa anulação, né? O Ministério Público ele pediu a anulação, não significa dizer que ela já foi anulada, tá? E nem que será, né? É um pedido de anulação. Aí qual é a argumentação que o Ministério Público foi provocado, conforme o Franklin disse? Porque, segundo as informações que nós temos, é que uma boa parte da comunidade, todas as comunidades que o Frank falou, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, ela não foi convocada para nenhuma audiência pública, supostamente, segundo as informações que chegaram no Ministério Público Federal, né? Não foi convocado, não foi conversado com eles, não entendiam o que ia acontecer, para onde que ia esse recurso, como eles seriam beneficiados, né? Eles que são os moradores da floresta, eles que estão no dia a dia da floresta, né? Então eles não sabiam disso tudo. Então esses grupos se organizaram e pediram, junto ao Ministério Público Federal, a anulação desse contrato, tá? Agora, por outro lado, tem outras situações que justificam essa questão de você ter aí essa moeda, né? Que é o crédito de carbono, que se transforma em dinheiro. Por que isso acontece? E aí, eu quero chamar bastante a atenção do nosso espectador, porque isso é uma coisa já de muito tempo que existe, mas só que a gente não conseguiu transformar. Vamos lá, por que isso é dinheiro? E talvez uma das pessoas melhores para dizer isso, para explicar isso para a gente, seria o nosso espectador aí, o secretário Marco Mendes, né, que está sempre ali ouvindo assistindo o nosso programa. Mas vamos lá. O que acontece? Por que custa dinheiro para os países que hoje não têm mais as suas florestas nativas, né? Eles não têm mais isso, porque eles, em algum momento da história, eles se desenvolveram desesperadamente, aproveitaram o boom do desenvolvimento industrial, uma série de coisas, né? E eles lançaram mão dos recursos naturais que eles tinham. E o Brasil até nisso é atrasado, né? O Brasil não teve condições de, nesse mesmo período em que a Europa, a América, né, os países asiáticos se desenvolveram, deixando com que as suas florestas nativas, né, fossem derrubadas, a exploração mineral, todos os recursos naturais, o Brasil não fez isso porque não tinha condições de fazer, senão o Brasil estava na mesma igualdade também de não ter floresta em pé. Então o que acontece? Baseado nisso, eles não têm como correr atrás desse prejuízo de reflorestar, não dá tempo. E aí por isso que existem esses encontros, COP, uma série de coisas para discutir o clima, né? E como o Brasil é o detentor da maior área de floresta amazônica, isso se transforma em contrapartida para que a gente não faça o mesmo agora. Porque seria muito simples, por exemplo, vamos desenvolver o Brasil, vamos lançar mão em tudo que tem de floresta e transformar em lavoura de soja, né? Vamos explorar o que a gente tem da nossa biodiversidade, vamos capar a floresta para a gente poder chegar em igualdade econômica com eles. Mas aí perde todo mundo. Para que isso não aconteça, aí é que entra os recursos de quem derrubou suas florestas, de quem lançou mão dos seus recursos naturais para pagar a manutenção disso. Entendeu? Que é aí a floresta amazônica. Aí não entra só o Brasil, né? Entram vários países aí. Só que o Pará, e aí vem a grande sacada do nosso governador, que a gente tem que dar, né, os créditos para ele, que ele percebeu isso lá antes, inclusive, dele ser governador. Né? Que isso era uma moeda de troca. Vocês querem que o clima seja bom para todo mundo, vocês querem manter o equilíbrio ecológico, né? Supostamente, eu tenho minha opinião com relação a isso, mas não é o caso aqui. Aí, nesse momento, ele disse assim, então tudo bem, a gente mantém, a gente não vai lançar mão dos nossos recursos naturais, né? Arvoradamente. Não é de árvore, né? Uhum. Mas vocês precisam pagar para a gente manter em pé.
que aí se transformou numa das moedas mais importantes do mundo, né? Então, quando o Ministério Público lança a mão, acata um pedido de anulação desse contrato, é porque pessoas não foram conversadas, não foram atingidas, supostamente não foram, né? E é isso que o Ministério Público está baseado para anulação do contrato. Se vai ser, se não vai ser, aí tem toda uma história para transcorrer. Resumindo, governador Helder, cumpra as condicionantes, faça as consultas livre, prévia, informada junto de todas essas comunidades, tá? Ao redor da nossa floresta, os que estão inseridos dentro da floresta, no entorno da floresta, e você dê, digamos assim, transparência disso para o Ministério Público, que com certeza haverá suspensão dessa anulação. Crédito de carbono é uma grande sacada, o Pará precisa, a floresta necessita, e os países que foram, como o Jairo falou, negligentes com a sua própria fauna, flora e toda a sua floresta, eles precisam fazer uma compensação, e essa compensação cai com uma luva para a gente manter pelo menos as nossas em pé. E que esses recursos definitivamente cheguem no seu destino. A quem precisa. Principalmente. Pronto. Cláudio Almeida falou assim mesmo: para uma gestão de crédito de carbono eficiente, deve-se ter um complexo plano com a participação popular e cumprir todas as condicionantes. Eu acho que é exatamente isso. Muito bem. Muito legal pela tua participação, Cláudio Almeida. Esse é o entendimento. Exatamente isso que nós aqui concordamos. O pastor Hamilton disse mesmo: o grande problema é a falta de transparência. O povo é carente O povo é carente e familiar. Isso. E familiar dessa grande floresta amazônica, e deve ser o único beneficiado. Correto, exatamente. É eles que tem que ser, né? Sim. Eles que estão lá. Sim. Né? Então, na verdade, é onde menos chega, na verdade, né? No final da história, quem sofre é eles. Muito legal. Muito boa participação. Interessante essa mensagem do Cláudio, eu estava meditando agora, né? O Cláudio Almeida, ele é irmão do Vitor Hugo, da Samus Ambiental. Ou seja, eles têm muita propriedade, né? Então por isso que ele colocou de forma ambiental. Legal. Muito bom. Um abraço para o Cláudio. Cláudio, obrigado pela tua participação. Pastor Hamilton também, obrigado pela participação. Ruth Simone Andrade, boa tarde, obrigado também. Cláudio Almeida, que isso mesmo, a Lei Candir, eu acho que é isso. É isso? Sim, Lei Candir. O que ele diz sobre a Lei Candir? Aí é pano para as mangas, viu? Né? Fala da Lei Candir. A Lei Candir fala em um pouco, ele falou, porque eu estava em cima do coraçãozinho aqui, o resto da escrita dele. Sim. Aí teria que ter outro programa para falar sobre a Lei Candir. Eu, sinceramente, vocês têm como falar alguma coisa com relação ou deixa para o próximo? A Lei Candir ela foi totalmente nociva ao Estado, né? Mas aí eu digo assim, a gente precisa fazer, eu acho que precisa de um bloco. Eu até deixo duas sugestões, né? Nós precisamos falar aqui no Contraponto de dois temas muito importantes. Uma é voltar a falar sobre o Pedral do Lourenço, tá? Extremamente importante. A questão ambiental e a questão futurística também da logística de grãos, que vão passar, né, por toda essa linha de trafegabilidade. Como sugestão aí de pauta, né? E também a Lei Candir, eu digo assim, que ela é bem importante também, mas a gente precisa ter um pouco mais de tempo para explanar sobre tudo, desde o princípio, e o que está acontecendo agora, recentemente. As consequências, né? As consequências que chegaram. Então nós vamos fazer assim, esses dois temas nós vamos fazer, porque isso aí surgiu agora, isso ainda vai ter o desenrolar. Talvez na semana que vem a gente tenha mais alguma coisa para falar com relação a essa a Lei Candir é antiga, né? É uma problemática antiga. Aí tem os defensores e tem os prejudicados, vamos dizer assim. Tem os globalistas e os que acreditam que a Terra é plana, é isso? Sim. Então pronto, vamos lá. Nós vamos rapidinho aqui. Não saia daí não, continue acompanhando a gente. Mande aí, faça sua participação, mande seu comentário que a gente vai estar lendo aqui no retorno aqui do nosso... E sugestões como essa de pauta, E sugestão de pauta também, sugestão. Tá? Participe com a gente. Vamos lá, rápido comercial, meu amigo Natan. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it.
Bem-vindos à Pizzaria e Restaurante Lisboa. Todos os dias, buffet completo de almoço, preparado com ingredientes de qualidade que valorizam a nossa culinária. Todas as terças, nosso tradicional rodízio e às quartas, o nosso happy hour, com os melhores drinks, música ao vivo e petiscos e pratos especiais. E não deixe de provar também nosso sorvete artesanal, com os mais variados sabores. Este é o lugar perfeito para reunir quem você ama e celebrar todas as comemorações. Pizzaria e Restaurante Lisboa, muito mais que uma refeição, uma experiência para todos os sentidos. Você sabe quem dita o ritmo do mercado? Quem inova, quem lidera, quem entrega mais. Na Búfalo Brasil, somos a única do Norte com máquina automática industrial de alambrado. Há 5 anos, cercamos com tecnologia, agilidade e compromisso real com a segurança. Búfalo Brasil, onde a inovação cerca, o mercado segue. No açougue do Fumaça você encontra carnes frescas e selecionadas, cortes nobres e tudo para o seu churrasco. E tem mais! No nosso mercadinho tem de tudo: enlatados, molhos, pães, frios, vinhos e bebidas bem geladas. Qualidade, variedade e praticidade num só lugar. Açougue do Fumaça. Muito mais que carne, é confiança no seu dia a dia. Nas lojas Nacional Barcarena, que conta agora com sua marca de fabricação própria Mari Benfica, você encontra calçados masculinos, femininos e infantis, bolsas, relógios, óculos de sol, roupas para todas as ocasiões, chinelos, sandálias e artigos esportivos. Tudo com variedade, estilo e aquele precinho especial. Lojas Nacional Barcarena. Aqui você encontra tudo o que você precisa. De volta aqui com vocês, nós aqui da Cabanos TV, aqui desse programa Contraponto maravilhoso, eu junto com meus parceiraços aqui, Franklin Costa, Jairo Castro. O Jairo ainda está, ele ainda está resistente com relação a uma prótese capilar, né? Ainda está resistente, eu não sei até quando. A hora que a dona Cátia dizer assim mesmo, ou tu raspa todo esse negócio aí, ou então tu faz um implante, ou então tu vai para o mais rápido, que é uma prótese capilar, não dói. Entendeu? Faz ali em algumas horas, né? Só não pode usar capacete. Não, não pode usar capacete. Porque eu tava vendo que o cara foi botar um capacete no meu, saiu a peruca do cara. Eu quero mandar um forte abraço para o nosso vereador, o Wilson da CW, que está junto com a gente. Vereador, um forte abraço para o senhor, obrigado por senhor acompanhar aí a nossa programação, tá? O senhor tem o nosso respeito, sempre, o senhor que sempre está aí trabalhando, não falta as sessões, sempre que eu vou lá, ele está lá já. É um dos primeiros a chegar, então nunca vi esse homem faltar uma sessão. Rapaz, esse homem acorda tão cedo que todo dia, 6 da manhã, chega um bom dia desse homem, viu? Ele é o homem do campo mesmo. Eu tô te falando. Fora da sessão, fora da roupa de vereador, né, da posição de vereador, se tu for lá no terreno dele, ele tá com uma enxada lá cavando, né? Parabéns, é um cara que eu admiro demais, muito bem. E eu quero agradecer também ao Portal Barcarena, que esse programa está sendo transmitido também ao vivo lá no Portal Barcarena. Lembra você que eu esqueci essa semana, e a culpa é minha, a gente também faz a transmissão direto lá na Rádio FM Mariana. É ao vivo pela rádio também. Legal. Então a população também assiste toda a nossa programação pela rádio. Bacana. Então a gente aqui Bruno Martins, nosso amigo, que inclusive tem um convite dele para vir aqui com a gente, né? Tem. E aí, mas vai ter um momento, né? Porque para quem está assistindo, vê que o negócio aqui não é muito fácil. A galera aqui pega pesado. Então, tem que estudar e conhecer todas as pautas e estar por dentro. Senão, passar vergonha, né? Não é isso, Frank? Sim. Então, teve um programa aqui que quando o Frank chegou, quando o pessoal, não lembro qual foi o tema, o Frank disse, rapaz, tu ficou meio constrangido naquele dia, nossos amigos estudaram a pauta, ele falou. Foi por isso que eu fiz a brincadeira com ele hoje, né? Eu tô vindo pra cá na seca, eu não sei, eu só chego aqui. Rapaz, eu fico muito feliz, eu fico radiante quando eu saio daqui, quando a gente fecha aqui o programa, eu digo assim, cara... As pessoas, né, cumprimentando a gente. Programa muito bom. Muita bola, muito legal. A gente tenta passar uma linguagem popular, a gente não procura muito rodeio, muita técnica de palavras, assim, palavra popular, porque para você entender realmente
como é que as coisas acontecem nos bastidores, né? E também ao vivo com vocês. Exatamente. Inclusive, eu quero falar um pouco da nossa programação para você. Lembrando você que o JC News inaugurou, né? Eu posso startou na segunda-feira. Segunda-feira. Né? O primeiro programa foi excelente, com várias matérias, falando de Barcarena, falando do Pará, falando do Brasil, trouxe notícia até do mundo. Né? Então, acompanhe a nossa programação. Esse mês, que é o mês dos namorados, vai ter prêmio. Prêmios e prêmios e prêmios. Pix no valor de R$500. Compra no valor de R$500. Vocês que gostam de sapato, vão lá, vocês vão ter aí um voucher no valor. Na verdade, não tem valor. Você vai lá e vai comprar 2 sapatos, um feminino e um masculino. Mas se você não tem namorada ainda, agora vai conseguir uma. Você compra um sapato masculino e compra um para aquela menina que você está sonhando já com ela faz tempo. Você vai levar um sapato feminino para dar de presente para sua futura, talvez, esposa. Isso. Quem sabe, né? E se tiver uma varoa aí atrás de um varão abençoado, nós temos o Natan aqui nos bastidores. Não, até casado. Nem brinco, e bem casado. Não deixa o cara no nosso... O cara é bem casado. Rapaz. Se a mulher vê isso, E o Guilherme também ele vai apanhar. Guilherme nem se casadíssimo fala. A dona Elda fica ligada nele, ele tem GPS, se não sabe. Não tem solteiro aqui. Não tem. Mas o Natan tá ligado aqui. Quase eu mato o Natan agora. Quase infarto o menino aqui agora. Mas vamos mandar lá. aqueles áudios pro Natan, né? 9 horas da noite. O que você precisa fazer para participar aqui dos nossos sorteios, tá? Que acontece todas as sextas-feiras durante o programa ao vivo do nosso JC, do nosso jornal. Você tem que estar inscrito no canal, tá? Você tem que seguir a gente lá no Instagram e Facebook e comentar. Então, quer dizer, amanhã, durante o sorteio, você tem que estar assistindo o programa, porque quando a gente fizer o sorteio, nós vamos dizer, cadê o fulano que ganhou? Né? Nós vamos citar o nome da pessoa, a pessoa tem que ir lá dizer, estou aqui, senão você vai passar batido. Então, acompanhe a nossa programação, tá? Se inscreva no canal, não deixe sempre o seu like para você ajudar a gente. Vamos lá mudar de assunto um pouquinho? Eu já estou concorrendo, viu? Que eu já fiz todas essas tarefas. Já, né? Só que, poxa, infelizmente, nenhum dos apresentadores aqui, eles vão ter que bypassar o seu presente. Inclusive os R$500 lá, dá teu jeito. Né? Mas vocês queriam mandar um abraço para alguém que está ligado na programação, que mandou para vocês aí? Rapaz, olha, eu fico muito feliz, né, que essa audiência, por exemplo, já tem amigos aqui de Salinas, de Bagre, né, o meu amigo e ex-vereador de Bagre, César Winter, está sempre ligado no programa lá também, mandar um abração para meus amigos de Bagre. É audiência longa, viu? Grande, amém. Parabéns. Mandar um abraço pro casal Liduína e Ronivaldo Gemac, proprietários do restaurante Palhanos na nossa belíssima Praia do Caripi, que estão também ao vivo. Pronto. Muito obrigado pela audiência. A gente pede para vocês aí, que tem a Praia do Caripi, que tem a televisão de vocês, ligam lá meio-dia, acompanhem a nossa programação, tá bom? E vamos trazer o comercial de vocês para cá, a gente está fazendo um comercial bonito. Você viu o comercial que rodou aí? Você pode ter o seu comercial também aqui nas nossas programações. Mas vamos lá. Vamos mudar de assunto, falar de um assunto que é muito polêmico. O humorista, né, Léo Lins foi condenado a 8 anos de cadeia, tá? Regime fechado, por piadas para muitos sem graça, né? E para outros nem tanto assim. E essa condenação dele aí está custando caro, inclusive valores absurdos, e vai ter que pagar em torno de 1.170 salários mínimos. Quase 1,5 milhão de reais. E mais 300 mil indenização. Então eu pergunto para vocês, será que fazer piada agora no nosso Brasil é crime? Vamos lembrar aqui do Chico Anísio, Cacete Planeta, sim, quando tinha-se liberdade para falar, né, o que queria. Hoje, inclusive, o presidente esteve na China e houve rumores que ele pediu para o Xi Jinping dar uma olhada aí no TikTok para não deixar as pessoas deixarem muitas pessoas muito à vontade aí no TikTok. Não houve rumores, não. Né? Então, mas eu quero... eu comecei ainda agora com quem? Com o Franklin? Então eu vou passar a bola aqui para o Jairo Castro. O que você acha, Jairo Castro? Você acha que o Léo Lins merece essa condenação aí de 8 anos por contar piadas? Vamos lá. Essas questões de contar piada, elas nada mais são do que uma fuga inteligente, né, da realidade, de dizer a realidade, de falar sobre as realidades de forma inteligente.
Então, cercear o direito de alguém fazer uma piada sobre qualquer que seja o tema, no caso do Léo Lins, num ambiente fechado, né, que veio a público, independente disso, eu acho um tremendo de um absurdo, né, tolir as pessoas de fazerem piadas. E isso só acontece realmente em países ditatoriais. Né? Então, eu não me surpreendo muito que isso tenha acontecido devido às muitas coisas que têm acontecido no nosso país. Né? A nossa legislação ela é uma legislação muito clara, ela tem sofrido ajuste com as suas emendas parlamentares, né, ao longo da redemocratização do país, mas nesse aspecto eu acho que foi extremamente exagerado. Só que também não me surpreende por conta das muitas outras decisões recentes na história do Brasil, recente quando eu digo bem recente mesmo, né, penas absurdas e incompatíveis com as ações das pessoas. Então, eu acho sim um absurdo, eu acho que o Léo Lins, assim como todos os outros humoristas, eles têm essa liberdade poética, essa liberdade criativa de fazer piada e de brincar com qualquer que seja o assunto. A partir do momento em que você não tem mais essa liberdade, né, você realmente está partindo para um princípio muito ruim, começando uma história muito ruim, né, da civilização do contar história. Vou citar aqui um exemplo. A gente assistiu muitos humoristas, né, se manifestando a favor do Léo Lins. Eu não consegui encontrar alguém da classe dele, um humorista, que falasse o contrário. Né? Inclusive pessoas que foram rivais do Léo Lins se manifestando a favor, porque eles sabem que uma hora pode chegar neles. Uhum. Mas eu diria que essa situação ela tende a se intensificar. Né, quando você vê tramitando, não mais no Congresso, mas num outro poder, né, da Federação Brasileira, tramitando projetos de leis, fazendo emendas, onde não cabe se fazer leis. Então, a tendência é que, se a gente não se despertar, se a gente não abrir nossos olhos, a gente vai estar logo, logo, com todo o nosso direito de manifestação sobre quaisquer assuntos cerceado. Então, a gente precisa estar muito atento ao que está acontecendo no Brasil, precisa estar muito atento no que está acontecendo, que está deixando de acontecer nos parlamentos, que estes sim são os responsáveis pela elaboração de leis, né? E algumas leis estão tramitando e estão sendo enfiadas a goela abaixo da população brasileira, inclusive inconstitucionalmente. Eu não sou especialista, mas não precisa ser especialista em legislação, em código, né, de legislação, para você já perceber isso. Até uma pessoa comum como eu, que não detenho tanto conhecimento, já consigo perceber que a nossa Constituição ela realmente está em perigo. Então fica aí o alerta, fica a minha solidariedade, não só ao Léo Lins, mas todos os outros comediantes, porque eu acho assim, eu lembro que a gente ia no circo, naquele circo de interior, né? E que o palhaço brincava com a mulher grávida, que o palhaço fazia piada com o cego, que o palhaço às vezes era deficiente até físico, né? Limitações físicas, e todo mundo se divertia, todo mundo ria. Uhum. Hoje você não consegue mais ter liberdade para fazer piada, para fazer comédia, e sofrer uma pena, né, de 8 anos com uma multa milionária, né, realmente é preocupante. E aí você vai cerceando a liberdade, daqui a pouco você não pode ter mais uma... Eu não assisti às novelas, mas pelo que eu vi dos memes, né, você não vai poder mais criar um personagem como a Carminha, né, você não vai poder mais fazer uma Odete Roitman. Você não vai ter mais personagens como nós falamos aqui do programa Cacete e Planeta, né, que falava muito do Fernando Henrique Cardoso, que era aquele auge, né, da comédia escrachada. Você vai perder esses talentos como o Chico Anísio, né, que não tem mais um outro Chico Anísio, mas o Chico Anísio era extremamente inteligente em fazer as suas piadas. Verdade. O Jô Soares. Né? Então, todo esse tipo de criatividade, de liberdade poética dentro da comédia, ele vai ser cerceado, e aí a gente está ali na beira do precipício. Basta dar um passo à frente. O Danilo Gentili, que veio a público, se manifestou, né? E eu vou falar uma frase que ele falou assim mesmo. Ser preso por contar piada no Brasil chega a ser um absurdo, porque pessoas que roubaram, enganaram, né? Os velhinhos do INSS, até agora ninguém foi preso.
Tem muitas manifestações desse né? tipo, né? Ninguém foi Ninguém preso. foi preso. Isso é um fato. Isso chega a ser piada, né? Isso chega a ser piada. Resumindo assim, quando saiu essa notícia, né, condenação de humorista por contar piada, a minha pergunta foi, qual é a piada? Né? Perfeito, Jair. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho, ler o chat aqui. O Juan Barata disse assim mesmo: Salomão sempre perseguindo os carecas e calvo. Deixa o Jair ser feliz. Olha aí. Eu sou muito feliz, eu não sei por que essa implicância. Quem foi que mandou aí? Foi o Juan. 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 Juan, eu não sei por que implicância, cara. Olha, eu acho que eu tô satisfeito, né? Mas eles não estão satisfeitos, cara. Eles vivem implicando comigo. Agora, se o Salomão, né, que tá tão incomodado, se ele pagar... lá no CID, né? Se ele pagar... Não, eu digo nem prótese, eu não vou querer prótese, aí eu vou querer implante capilar. Pois é, aí vem aqui, ó, deixa eu... Aí, meu irmão, eu topo o desafio. Implante capilar também eu topo. Nós temos um grupo, né? Eu vou mandar até um abraço aqui pro pessoal dos Caducos, que também sempre assiste, eles comentam lá no futebol. Aí lá nos Caducos a gente tem uma frase que diz assim, vai cuidar da tua vida. É muito bom, sabe? Muito bacana. Roberto vindo aqui, boa tarde, aí... Cláudio Almeida, isso mesmo. Léo Lins, liberdade de expressão sobre ameaça. As piadas dele são ruins, mas tem gente que gosta, tem gosto para tudo. Aí ele fala bem aqui, Jairo, você trabalha com comunicação, não acha precedente para emudecer a liberdade? Você se sente ameaçado? Aí depois ele falou que se você fizesse um implante, ia ficar muito lindo. Era mais um, né? Tô aceitando doação. Vou abrir um Pix aí pros amigos, entendeu? Colocarem lá, dizer assim, olha, tô aceitando doação para fazer implante capilar. O Roberto eu posso usar aqui o veículo pra gente fazer esse pedido? Bora lá. Pode sim. A gente vai abrir. Se der certo, fazer, né? A gente vai para São Paulo. O Roberto Viana disse, o assunto é muito... como é? Esse assunto é muito relativo... E depois ele diz, e depende da piada. Bom, a opinião dele, te respeita, beleza? Obrigado. Mas vamos lá, quero te ouvir agora. O que tu acha dessa prisão aí do Léo Lins? Você acha que ele podia pagar pelo menos umas 10 cestas básicas, né? Fazer uma limpeza de rua, né? É uma questão muito infeliz. Eu acredito que cercear o direito de liberdade de expressão num país democrático como o nosso já acende uma luz vermelha. Tá? Para se preocupar mesmo. O mundo ele já está cinza há bastante tempo. Hoje você não pode mais, você é tolhido, você tem que pensar 2, 3, 4 vezes em pronunciar algo que seja levado de uma maneira dúbia, porque aí você não tem aquela intenção, mas aí você já feriu, você já machucou, né? Então a gente tem tido esse cuidado no programa e em qualquer lugar que nós estejamos, né? Com pessoas públicas. Agora, o artista que estava dentro de um momento no exercício da sua profissão, dentro de um stand-up que hoje é moda no Brasil e no mundo, num ambiente totalmente particular, onde as pessoas foram de uma maneira espontânea, inclusive comprando ingresso, verdade. Né? Então, eu digo assim, esse magistrado, ele deveria ter levado isso em consideração, né? Por mais que as piadas pudessem ser sem graça para alguns, mas tem muita gente que acha graça. Sim. Tanto é que os números de seguidores que esse rapaz tem é estratosférico na internet. Tá? E aí você vem e você decreta uma ordem de prisão de 8 anos, 3 meses e 9 dias. Uma multa de mais de 1.170 salários mínimos, mais 300 mil de indenização, né? Cara, é exorbitante, totalmente exagerado. Nós temos tantas pessoas que lesam o contribuinte, que lesam o patrimônio público, bilhões, né? Que fazem mal às pessoas, que sequer tenha 1/3 dessa pena. Inclusive, recentemente, um cantor de rap aí que levantou bandeira de criminalidade. E aí são coisas... Passou 5 dias e saiu pela porta. São coisas que foi aplaudido, né? Então, que está sendo banalizado. Eu acho que esse juiz, com certeza, ele quer seus 2, 3 minutos de fama. E eu acredito que, como nossa lei brasileira, ela também beneficia de maneira dúbia também as interpretações, eu acho que o Léo Lins ele tem que pegar seu bom advogado,
né? Ou constituir, tem condições de ter até o melhor advogado, e fazendo igual o Delfim Neto, e rolando isso, né? O Delfim Neto dizia que dívida não se paga, se rola, né? Que foi ministro da Fazenda do Brasil. É a mesma coisa o jornalismo vai ter que fazer, né? Para poder recorrer, pular essa fogueira, vai recorrendo, vai levando isso aí no banho-maria, porque realmente isso aí passou do limite, né? Então, a gente tem uma visão totalmente contrária a essa decisão judicial. Por mais que tenha... Eu não sou causídico ainda, né? Tenho uma vontade ainda até de fazer mais uma graduação, né? Fazer a terceira já. Que eu sempre tive assim, uma vocação de exercer a questão do direito. Mas eu não sou causídico. Então, o causídico ele diz, né? Que lei a gente não... A gente se cumpre, a gente não questiona. E eu sou muito contraditório a tudo isso. Aquilo que você vê que realmente é uma injustiça, na minha opinião, o que está sendo feito com o Leonise é uma grande injustiça. Beleza. A gente pede que justiça, de fato, seja feita, né? E vamos lá, vamos fechar esse bloco. E eu quero dizer assim, se assim fosse, o Jairo já podia pedir aí pelo menos uns 30 milhões para mim de indenização, porque ele se sente ofendido quando eu falo... Tô ofendido, tô ofendido. Mas eu vou fazer melhor, eu vou fazer a caixinha. Tá, ele 30 e eu 15, porque também mesmo quando tu me coloca no meio do povo por causa que... Pode trazer a última notícia de hoje para a gente fechar esse bloco. Ih, rapaz, goleiro Bruno volta para a cena do crime. O mundo do futebol. O mundo do futebol, né? Ele que fizeram meme na época, né? Que o Flamengo era um time muito bom, mas que matava era o goleiro, que na época ele estava lá. Então eu queria ouvir rapidinho para a gente fechar, porque a gente já passou do horário e a produção está aqui já levantando plaquinha de tempo. Vamos lá, vamos ser bem sucinto agora com relação a essa contratação do goleiro Bruno, que está aí no time que não é nem de primeira divisão, nem de terceira divisão. Não, é um time amador. É um time amador, mas o cara está querendo como é que é quando sai da cadeia? Eu esqueci a palavra agora, que me ajudei. Socializar. Pronto, essa palavra aí, que quase não consigo falar aqui, já me ajudou. Trabalhinho. Mas vamos lá, eu quero ouvir assim, seja agora bem breve, por gentileza. Vou começar com meu amigo Franklin Costa. Eu até falava nos bastidores que é a mesma coisa de chutar cachorro morto, né? Então, o goleiro Bruno, né, é uma figura assim que tem que ser esquecida mesmo, não apenas pelo mundo do esporte, mas pela sociedade brasileira, pela gravidade dos atos acometidos por ele, pelo Macarrão, pelo Bola e companhia, né? Então, assim, até hoje não se achou o corpo, né? Da Samúdio. Então, é um fato que ele vai morrer, vai deixar essa herança maldita aí pro filho dele, pra família dele e para todo o legado dele, contraditório, tudo que o mundo esportivo necessita, que é de alegria, de paz, de amor, de união, e aí ele foi reta fora, né? Então, é assim, o Azul e Branco, lá de Búzios, é um time amador que contratou ele aí até o final do ano, e ele está tentando se ressocializar, né? Fazer o seu retorno aí, tocar a sua vida. Eu acredito que para a justiça ele já cumpriu, né? Tanto é que ele está em liberdade, precisa ter um contrato, precisa exercer realmente uma profissão que a única coisa que ele sabe fazer é jogar futebol, né? E aí isso vai trazer os benefícios para ele continuar em liberdade. Então, não tem como desejar sorte nem para o Azul e Branco, e muito menos para o goleiro Bruno, porque é uma pessoa que tem que ser esquecida por todos nós brasileiros. Entregou. Gostei do sorte. Bora ficando em pé, que a gente vai fazendo já esse final já em pé. Eu quero ouvir agora... Rapaz, a produção está a fim de acabar com o programa. Porque o negócio tá... É um novo programa que já está em cima já. Mas é um fato. Tua opinião, Jairo? Vamos lá. Vou ser um pouco mais técnico, vou tentar ser um pouco mais técnico com relação, né? O goleiro Bruno, ele foi condenado, devidamente processado, né? Condenado, recebeu sua sentença, e agora o amparo da lei dá a ele o direito de pleitear essa liberdade, tocar a vida. Com o trabalho, tocar a vida. A lei dá esse direito a ele, né? Aí não é uma questão de querer, desejar, gostar ou não gostar. Eu tenho a minha opinião também com relação a isso. Agora vamos lá. Do ponto de vista da publicidade, que eu acho que é aí que o Azul e Branco foi em busca, né? Por que não contratar qualquer outro goleiro que se tem no Rio de Janeiro ou no Brasil? Por que contratar exatamente o Bruno? Né? Porque ele queria essa visibilidade. Quem conhecia o Azul e Branco?
Aos 40 anos de idade. Né? Exatamente, aos 40 anos de idade. Aí vem uma jogada de marketing, só que aí o publicitário do time azul e branco é que deve ter convencido a sua diretoria, a sua equipe lá, dizer assim, olha, vamos trazer o Bruno porque vai trazer visibilidade Vai dar, pra que é o que gente. está acontecendo Quem hoje. quer essa visibilidade para si? Né? E aí você vai ter ali, com certeza, já a segunda tentativa, inclusive, do goleiro Bruno, né, de se encaixar em algum clube. Ele já tentou uma vez e não deu certo. Ele foi muito hostilizado em campo. E aí, tu acha que vai ser diferente? Agora, né, porque passou um pouco mais de tempo, isso aí está marcado para a história do Brasil. Imagina só a cena. O goleiro Bruno tentando fazer uma defesa ali e toda aquela torcida, né, inclusive do próprio azul e branco protestando atrás dele. Que vida é essa? Que contrato é esse, né? Que publicidade é essa? Eu não gostaria de ter uma pessoa dessa no clube se eu dirigisse. Quer dizer que tu não queria ir jamais no Paysandu e no Remo. Não. Inclusive, Por vários aspectos. Inclusive por tudo, cai- né? Toda a situação. cai bacana essa tua Azul e piada branco. do azul e branco pro Paysandu, né? O Paysandu tem até um bom time, né? Mas quem tá matando é o goleiro. Né? O Matheus Nogueira. piada. Franklin, mais uma vez, Obrigado. obrigado pela parceria. Jairo, como sempre, obrigado. Vamos fazer a caixinha, viu? Vamos fazer. Ó, A gente, próxima. vamos lá, hein? Depois você deixa lá no chat lá, se você topa fazer uma caixinha pra gente fazer um implante capilar pro Jairo Deixa eu Castro. perguntar. Se eu fizer a caixinha, vocês ajudam lá? Eu ajudo. Eu ajudo Tô também. vendo que isso vai, Ó, vai render. Eu só vou fazer com uma condição. Quando o Jairo chegar aqui, eu quero que ele faça assim, ó. Vamos fazer. Tá? Gente, mais uma Servidão. vez, obrigado pela tua participação, obrigado pela tua audiência. Quarta-feira que vem, voltamos com o podcast. Amanhã, lembrando você que amanhã a gente tem sorteio lá no JC News, tá? O sorteio vai ser ali por volta de 1h30 da tarde, tá? Então, fique ligado em todas as nossas programações. Aproveitar e mandar um abraço pro Baruque, né? Que tá com uma desenvoltura muito Poxa, legal aqui. Carlos de Baruch Cara foi a nossa extraordinário. Machado, né? maior aquisição aqui da Machado. Cabanos TV. Parabéns. Eu falei pro Salomão logo quando cheguei aqui, rapaz, que contratação. Tu foste realmente buscar um peso pesado pra TV. Não, nós temos um âncora de Cuidado peso. com as piadas. Um âncora de peso. Ele é muito gente boa, ele não se importa com isso. Aqui a gente joga de limpo. Deus. Gente, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Natan. Obrigado, Beijo, produção. Liz. Obrigado, família. Obrigado, minha neta que está assistindo a gente lá de Curitiba. Minha filhinha, Olha aí, linda. ó. Beijo, Laura. Papai te ama. Um abraço. Até quinta-feira que vem.